Fala galera, professor Fabrício na área para mais um vídeo sobre o estudo geral das funções, essa parte mais inicial das funções, né? Então a gente, seguindo aqui com o nosso cronograma, hoje a gente vai falar de análise de gráficos e de algumas classificações das funções, tá? Então nessa primeira parte de análise de gráficos, seguinte, o que é um gráfico, né, gente? É um instrumento capaz de apresentar informações de uma forma mais direta, né? Esse recurso é muito utilizado por meios de comunicação para veicular informações, dados de uma forma mais simples e mais objetiva, com um apelo visual, né? O gráfico ele tem um impacto visual muito grande e de forma que a gente consiga perceber crescimento, decaimento de alguma situação em função de algo do tempo ou de alguma demanda que seja, tá? Então, olha só. Esse primeiro exemplo aqui é um gráfico de barras ou de colunas que a gente chama, tá? O que a gente está vendo aqui nesse gráfico? Custo com os programas de prevenção ao Aedes, tá? Então, o Aedes é o Aedes aegypti, né? No caso, o mosquito transmissor da dengue, do Zika e da chikungunya, né? Então, assim, o custo em bilhão de reais através do tempo, né? Que é dado em anos. Então, no ano de 2010 se gastou 0,9 bilhões, então chega a 1 bilhão. 2015 se gastou 1,2 bilhões. 2016, 1,8 bilhões. O que a gente consegue tirar de informação? Que de 2010 a 2016 dobrou o custo com os programas de prevenção ao Aedes aegypti. De 0,9 passou para 1,8, tá? Então é isso. Em 2000, isso aqui tá dando a informação aqui que em 2015 o vírus Zika se tornou um assunto mundial, papapá, e assim por diante, né? Tá? Olha só. Aí esse outro gráfico aqui é um outro tipo de gráfico. Ele fala perdas no PIB em bilhão de reais. Então esse mais clarinho é o cenário otimista, o do meio pessimista e o cenário com uma Olimpíada cancelada. Lá em 2016 houve a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Então se pensou um cenário, porque teve a epidemia aí do Zika vírus e tal, se pensou em cancelar a Olimpíada. Então foi feito um cenário onde era um cenário otimista, né, que poderia ser vencido rapidamente essa epidemia, um pessimista e um cenário onde a gente cancelasse a Olimpíada. Vejam só, no área de serviços ali, ó, podia variar entre 0,3 bilhões até 1,2 bilhões as perdas do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, tá? Se cancelasse a Olimpíada, o que não foi cancelado, né? As perdas poderiam chegar até 3,2 bilhões. Na parte do turismo, poderia variar entre 0,2 e 1,1. Se a Olimpíada fosse cancelada, 2,7, né? E a questão da indústria e da agropecuária, de 0,2 a 1 bilhão, se cancelasse a Olimpíada, 2,7. Então, no total, a gente teria uma variação, né, um cenário otimista de 0,7, podendo chegar a 3,3 bilhões a perda, e se cancelasse a Olimpíada, 8,6 bilhões de reais a perda como o cancelamento da Olimpíada. Agora, trazendo para um cenário atual, a Olimpíada de Tóquio foi cancelada neste ano em função da pandemia do novo coronavírus. Agora, vocês imaginem o quanto de perda o Japão, né, teve em função a perda dessa Olimpíada, né, que foi cancelada. Mas foi cancelada em função da pandemia, né? Não teria outra saída a não ser cancelar. Bom, aqui um gráfico de linhas, tá? Esse gráfico foi construído com base em dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? É uma projeção comparando o crescimento de alguns países emergentes, dando destaque à Índia, cujos resultados das reformas econômicas colocaram o país num ritmo forte de desenvolvimento, com previsão de ser
o principal emergente do ranking de crescimento econômico. Então vejam só, olha só, Índia, China, Coreia, Taiwan, Rússia e Brasil são países emergentes, tá? O seguinte, é a projeção do crescimento em percentuais, então 2016, 17, 18, 19, 2020. Esse gráfico aqui, ele foi feito em 2016, então isso aqui tudo é previsão, tá? Em 2016, o Brasil tava não tinha crescimento, ele tinha déficit, né? De menos 3,5, a Rússia menos 1. Então o Brasil estava num crescimento e poderia chegar numa previsão em 2020 de 2,5 bilhões. Isso aqui acredito que seja em bilhões. Aqui não diz, tá? Mas é em bilhões, acredito eu. E a China, a Índia já estava num crescimento de 7,5, mantém esse crescimento chegando a 7,7. A China de 6,3 ela vai a 6,3. O maior crescimento mesmo seria o crescimento do Brasil, né? Com um crescimento até 2018 e depois se mantendo ali em 2018, tá? Até 2020. Mas isso, previsão, né? É como um gráfico pode ajudar nessa visualização desses dados, né? Bom, agora aqui eu trouxe alguns dados, alguns tipos de gráfico que a gente, em função da pandemia aí, do novo coronavírus, alguns a gente acompanha, vê, né? As informações são dadas em formas de gráfico, né? Esse gráfico aqui é um modelo matemático para a propagação do novo coronavírus. Olha só. O que está dizendo aqui, tá? Essa aqui é a curva de propagação, certo? É o número de casos pelo tempo desde o primeiro caso, tá? Então aqui é o número de casos e aqui é o tempo, tá? Então assim, ó, sem medidas protetivas, essa curva aumenta muito e ela chega num pico e ela passa muito da capacidade do sistema de saúde, né? Essa linha aqui de pontilhada, ela é a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, vai faltar leito, vai faltar UTI, vai faltar um monte de coisa. Isso até a gente conversou, acredito eu que a gente tenha conversado lá ainda quando as aulas estavam presenciais, né? Então assim, ó, passa e dá um colapso no sistema de saúde, enfim, e aí a gente tem aí um cenário totalmente apocalíptico, né, no caso. O que aí o Estado, enfim, os governos tomam medidas protetivas. Então essa é a curva com medidas protetivas. Vejam que a curva ela é bem mais suave, aumenta, mas ela é suave e não passa do sistema de capacidade do sistema de saúde. Isso é o que importa, que a gente possa atender as pessoas que estão doentes no sistema de saúde. Então ela vai demorar o tempo, né, no caso, mas a curva vai achatar. O que a gente estava ouvindo vai achatar a curva, né? É isso aqui, tá? Então, eu peguei alguns gráficos, né, que estão disponíveis lá. Esse aqui é um gráfico disponível no site do G1. Mortes por coronavírus no país, tá? Então, a primeira morte a gente teve no 17 de março. Essa aqui são as mortes por dia, né? E aqui as mortes acumuladas, né? No caso, esse aqui é o acumulado e esse aqui é o consolidado, tá? Então, a gente teve em 23 de abril 2.484 mortes, já haviam. Em 22 de maio, 21.116 mortes pelo novo coronavírus, tá? Então, ó, só nesse dia morreram 1.004 pessoas, tá bom? É gente pra caramba, né? Bom, aqui eu tenho dois gráficos, um pelo Brasil e outro, o próximo é Rio Grande do Sul, né? Então, assim, total de mortes no Brasil, certo? Então, no dia 22 de março nós tínhamos 25 pessoas mortas pelo novo coronavírus, 22 de abril 2.934, 22 de maio 21.116. Notem que a curva está subindo, né? A curva está subindo, né? Então, vamos lá. Aqui, mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, tá?
Então, ó, no dia 22 de março, nós tínhamos, né, 0 mortos, não tínhamos mortos no Rio Grande do Sul. 22 de abril, 28 pessoas perderam a vida. E 22 de maio, 172 pessoas morreram, tá? Então, olha só, é uma curva que está subindo, tá? Esses são os tipos de gráfico e como os gráficos, eles mostram as informações pra gente, né? Bom, agora a gente vai trazer para matemática, certo? Geralmente os gráficos matemáticos são aqueles representados no sistema cartesiano ortogonal, ou seja, em um plano cartesiano, né? Então, é um conjunto de pontos que satisfaz uma determinada condição ou lei de formação que relaciona a ordenada y com a abscissa x, certo? Então, a gente tem as ordenadas, as abscissas, tá bom? Então, aqui, ó, para cada x eu vou ter um y lá que corresponde e aí a gente vai ter um certo tipo de gráfico, tá bom? A gente pode falar ainda assim, ó, que domínio, né? São os elementos do x aqui e contradomínios do y, e a imagem é todos os correspondentes dos x que eu encontro, tá bom? Bom, determinação do domínio e da imagem de uma função por meio do seu gráfico, tá? Olha só, eu tenho esse gráfico aqui para vocês. Tem um intervalo, ele vai no x, ele vai de A a B, fechado em A, aberto em B, e no y ele vai de C até D, fechado no C, aberto no D. Tá? Essa curva aqui, beleza. Bom, o domínio, conforme está escrito ali, o domínio da minha f são os pontos que eu utilizo, né, no eixo do x. Então, ele é fechado no A e aberto no B. Né? A bibliografia traz aberto como um colchete virado. Eu utilizo aberto um parênteses, né? É a mesma coisa. Tá? Aberto por quê? Porque a bolinha está aberta, tá? E a imagem dessa nossa função, qual é a imagem dessa nossa função? Bom, a imagem da nossa função é fechado em C, aberto em D, tá? Aberto em D porque está aberto lá e bolinha aberta, bolinha vazada é bolinha aberta, tá bom? Então, o domínio são os pontos que a gente utiliza do x, imagem os correspondentes desses pontos no y. Gráfico cartesiano de uma função, tá? Nem todo gráfico do plano cartesiano representa uma função, tá? Para que um gráfico desse plano represente uma função, é necessário que toda reta paralela ao eixo y, traçada no domínio f, intersecte o seu gráfico em exatamente um ponto, tá? Então, toda reta paralela ao eixo y, intersecte o seu gráfico em um ponto. O que eu quero dizer com isso? Tracei uma reta paralela ao y aqui, ó. Tá vendo? Essa reta aqui, por exemplo, ó, atingiu o gráfico aqui, atingiu o gráfico aqui. Não é função. Não pode atingir o gráfico duas vezes. Uma reta paralela ao eixo do y não pode atingir o gráfico duas vezes. Se atingiu, não é função, tá? Outra maneira é o seguinte, olha essa aqui, ó, essa aqui é uma pegadinha, tá? Se tu for fazer as linhas, todas essas linhas, elas batem uma vez só no gráfico, né? Com exceção dessa aqui do x, ó. Tá vendo que tem um intervalo aberto ali? Então, aquilo ali não existe na função. Ó, a lei f, cujo domínio é x1, x2, não é uma função, pois existe um x no domínio que não tem imagem. Ele é aberto aqui. Então, isso aqui também não é função. Se eu tenho um intervalo aberto no meio da minha função ali, no meio do meu gráfico, não é função, certo? Poderia ser uma função daqui até aqui e outra daqui até ali, mas ela inteira, ela não é função, tá bom? Sinais de uma função, tá? Considere uma função f cujo domínio é o conjunto D. Temos que f é positiva para algum x que pertence ao domínio se a sua imagem, o seu f de x for positivo, tá? Nessa situação, o ponto, o x f de x, está localizado acima do eixo das abscissas.
é negativa, porque se existe um x no domínio, se a sua imagem for negativa. Vai estar localizado na parte de baixo do eixo das abscissas. E é nula se o f de x for zero. Nessa situação, o ponto está localizado sobre o eixo das abscissas. E o valor é chamado de zero da função. Ou raiz também a gente chama, né? No caso, se a gente for ver, essa função aqui ela tem três raízes, ó, x1, x2 e x3. Então, a f, a nossa função, ela vai ser positiva do eixo para cima e negativa do eixo para baixo. Olha só, f é negativa maior que zero, né? Menor que zero, para x menor que x1, ou seja, para cá, ó, tá vendo? O x menor que x1 para cá, ou entre x2 e x3. F vai ser positiva quando o x1, quando o x estiver entre x1 e x2, tá vendo? Positiva para cima, né? Ou o x maior que x3. E vai ser zero quando o x for x1, x2 ou x3. Essas são as raízes de f, tá? Já antecipo que isso aqui pode ser uma função de terceiro grau. Não sei, talvez, ó. Em função de ter três raízes, talvez, tá? Então, positiva do eixo para cima, negativa do eixo para baixo. Zero quando o ponto tocar o eixo do x. Crescimento e decaimento de uma função. Tá? Considere uma função real f cujo domínio é o conjunto D. Sendo R um subconjunto de D, temos f é crescente, C e somente C, para todo x1 e x2, temos que x1 é menor que x2. Então, crescente, olha só. F é crescente para x menor ou igual a x2. Então, daqui até aqui ela cresce, ó, tá vendo? Ela vai da esquerda para a direita, ela cresce, ó. E decrescente de entre x2 e x4. Tá vendo aqui o x4, ó? Aqui ela decresce, ó. E aqui, ó, ela cresce de volta, ó, de x4 para cima. Tá vendo? Então, aqui toda uma formalidade da escrita matemática, mas o que a gente precisa saber de crescimento é o seguinte: cresceu até x2, decaiu até x4 e cresceu a partir de x4, tá? Isso é crescimento e decaimento de uma função. Bom, exercícios resolvidos, tá? Bom, esse aqui é um exercício do Enem, né, que diz o seguinte: atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros pertencentes a quais intervalos? Bom, eu tenho que saber quem é a Q. A Q é essa curva aqui, tá vendo? E a P é essa linha reta. Preciso saber quais são os valores pagos na Q que são menores ou iguais a P. Quando é que Q é menor ou igual a P? Olha só. Aqui, né? E aqui, não é? Certo? Então, de 0 a 20, esse intervalo aqui, e de 100 a 160. Resposta letra D. Questãozinha fácil, que não tem cálculo nenhum, só análise do gráfico. E nem tem muito dessas questões, né, gente? Então, é só análise do gráfico. Menor ou igual a P é de 0 a 20 e de 100 a 160. Tá? Agora a questão 3 ali. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. O valor gasto em reais para postar essas cartas é D. Bom, então eu tenho 2 de 100 gramas, 3 de 200 e uma de 350. A carta de 100 gramas,
Olha só, a carta de 100 gramas, olha só, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela custa 170. Então eu tenho duas cartas de 100 gramas. Ela custa 2 vezes 1,70. 3,40. Eu tenho 3 cartas de 200 gramas. Então 200 gramas eu vou olhar. Tá aqui, ó. 2,65. Então eu vou ter 3 vezes 2,65. Mais, aqui 3 vezes 2,65. 2,65 vezes 3. 3 vezes 5, quem sabe faz ao vivo, viu? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, 19 foi 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 7,95. E uma carta de 350 gramas. 350 gramas aqui, ó. R$4. Quanto vai dar no total? 5, 9, 4, 13 foi 1, 10, 11, 15. 15 com 35. Resposta letra D. Tá bom? Fácil, fácil. Ó, só ir no lugar. Por que que eu escolhi, agora é interessante isso, por que que eu escolhi o 1,70 aqui para 100 gramas e não escolhi o 2,15? Porque o 2,15 para 100 gramas, ele é aberto. O fechado está no 1,70. Então, a partir de 100 gramas até 150 gramas é 2,15. Agora, os 100 gramas, ele pertence ao intervalo anterior. Tá bom? Assim como eu não tenho carta com 0 gramas, né? O intervalo 0 aqui é aberto, ó, tá vendo? A partir o custo estaria 0,80, tá bom? Bom, agora vamos a essa questão aqui, que dá um gráfico ali, tem várias informações. A seguir temos o gráfico cartesiano da função real f. Nessas condições, determine. Letra A. As imagens de x igual a menos 6 e x igual a 3. B. O domínio de f. C. A imagem de f. D. O maior e o menor elemento do conjunto imagem, ou seja, máximo e mínimo de f. E. Os valores de x para os quais f é igual a 0. Os valores de x para os quais f é positiva. Os valores de x para os quais f é negativa. Os valores de x para os quais f é crescente e os valores de x para os quais f é decrescente. Um resumo de tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Qual é a imagem de x igual a menos 6 e x igual a menos 3? Bom, a imagem vai ser o f de x, né? Então eu quero saber o f de menos 6. Qual é o f de menos 6? Então quando o x é menos 6, menos 1. Tá vendo ali, ó? Ó. Menos 1. E f de 3, né? F de 3, quando x é 3, ó. Menos 4. Bom, agora a letra B. O domínio de f. Bom, o domínio de f vai de menos 6 até 8. Então, é fechado no menos 6 até 8 fechado. E a imagem de f? A imagem, a letra C, vai ser, aí a imagem no y, né? Menos 4 fechado e 5 também fechadinho, tá bom? Letra D. O maior e o menor elemento do conjunto imagem, ou seja, os valores máximo e mínimo de f. Então, o máximo de f é 5 e o mínimo de f é
menos 4, né? Aqui, ó, menor valor de f e o maior valor de f. Sempre na imagem a gente olha isso, tá bom? E os valores para os quais os valores de x para os quais f igual a zero. Ou seja, o que é f igual a zero? São as raízes. Perdão, escrevi errado. Raízes. Então, a gente tem as raízes aqui. X igual a menos 5. X igual a 1. E x igual a 7. São as três raízes, ó. 5, 1 e 7. Agora a letra F. Os valores de x para os quais f maior que zero. Então, a função f é positiva. Qual é o intervalo que ela é positiva? Aberto menos 5 até aberto 1. Por que aberto? Porque fechado está em cima do eixo. Então, aberto, aberto. União com o quê? Com o 7 aberto até o 8. Aí sim, o 8 fechado. Certo? Olha só. Esse percurso todo aqui é positivo, ó. Tá vendo? Então, ó, aberto menos 5 até 1 aberto. Se eu botar fechado aqui, eu estou incluindo eles dois e eles não são. Eles são raízes, né? Não posso incluir. 7 também não posso incluir porque é raiz. Agora, acima do 7 até o 8 fechado. Agora, a letra G. Quais os valores de x para os quais f é negativo? Então, a função f é negativa em... Aqui faltou aí. Aí sim, aí aqui, ó. Menos 6. Aqui, ó. Menos 6 até 5. Até menos 5. Aí aberto. União. Aberto 1 até aberto 7. Tá? É essa parte toda aqui de baixo que é negativa. H. Os valores de x para os quais f é crescente. Bom, quero saber quando é que a minha f cresce. Ó, cresce do menos 6 até o 2. Então, vamos lá. F é crescente em menos 6, menos 2 fechado, união 3 até o 8. Certo? E f é decrescente em... Então, quando é que ela decresce? Entre 2 e 3. Na verdade, entre 2 e... menos 2 e 3, que é essa parte aqui que ela está decrescendo. Tá? Então, com isso a gente finaliza essa primeira parte de análise de gráficos. Em seguida vem o vídeo da parte 2, que será sobre classificação das funções. Tá bom? Então tá, até daqui a pouco. Obrigado, valeu, tchau, tchau.